Porque hoje é domingo, espreitamos a revista do Expresso como fazemos habitualmente. E o que descobrimos foi a história por trás da eleição do presidente Tosé. Em democracia, começamos com um António, passamos para um Mário, a seguir um Jorge, depois um Aníbal, mais tarde o Marcelo e agora um António José. Na bolha política ou mediática, o Tosé Seguro. Para o povo que o elegeu, o Seguro. O melhor antídoto para o populismo divisionista de Ventura. Eu não venho da política tradicional, do jogo da intriga, dos joguinhos de poder. Venho com vontade de servir Portugal com seriedade, com independência e com ação. Sou livre, vivo sem amarras. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Até que os camaradas do partido e os simpatizantes socialistas que ele chamou para uma eleição primária inédita no Partido Socialista o empurrassem para fora da política, esmagado por um resultado muito semelhante, mas em sentido inverso, claro está, àquele com que ele esmagou o candidato que fazia questão de proclamar aos quatro ventos que não queria ser o presidente de todos os portugueses. Até essa altura, lá atrás, em 2014, António José Seguro tinha dedicado a vida à política. Sair para apostar na sua própria formação e passar a viver do ensino e do empreendedorismo que o levou a investir na terra natal, Penamacor, permitiu-lhe chegar a esta eleição presidencial sem carregar o peso de ser visto como um carreirista. Mas Seguro é de facto um político que se fez político passando por todas as etapas. Começando na Jota, que liderou, e passando pela bancada parlamentar do PS, que também liderou, Seguro foi secretário de Estado, eurodeputado, ministro e, claro está, secretário-geral do Partido Socialista. Liderou o partido na sua fase mais difícil, depois de um governo socialista chefiado por Sócrates ter sido obrigado a pedir um resgate para tirar o país da bancarrota. Nessa altura, como líder da oposição a um governo maioritário de Passos e Portas, foi capaz de assinar acordos com a maioria e até fazer parte de uma estratégia presidencial para impedir que uma demissão irrevogável lançasse o país em nova intervenção da Troika. Não chegou a ser necessário e ele acabou a dizer não a um acordo que antecipava as eleições em um ano. Mas os seus camaradas de partido não lhe perdoaram. Ele saiu, remeteu-se ao silêncio e voltou 11 anos depois para se reconciliar com a política e plantar a esperança de que talvez o espaço democrático à direita e à esquerda se possa reconciliar e reaprender a ouvir quem pensa diferente. Neste episódio especial de domingo, conversamos com a jornalista Rita Diniz, que nos dá conta de quem é o Tosé Seguro, que acabamos de eleger Presidente da República. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Rita Diniz. Antes de irmos às questões políticas que importa revisitar para sabermos o que esperar do presidente Tosé Seguro, é preciso explicar o que ele andou a fazer nestes 11 anos entre perder a liderança do PS e regressar para uma corrida presidencial em que nem o próprio, com certeza, acreditava que pudesse ter o sucesso que acabou por ter. Foi viver para as Caldas, mas tornou-se empresário em Penamacor e professor do ensino superior em Lisboa. O que se sabe desta carreira fora da política? Olá, Paulo. Sim, quando saiu da liderança do PS em 2014, em setembro de 2014, António José Seguro saiu mesmo da política e até os amigos mais próximos dizem que durante todo este tempo, quase até ao fim deste tempo, não dava para falar com ele sobre política. Ele não queria, não era mesmo por aí que iam as conversas. Falava
do vinho que estava a produzir, falava dos negócios que agora tinha, das aulas que dava, de tudo o resto, mas não da política partidária nacional. Isso deixou para trás. Que vida foi esta? Nestes últimos 11, 12 anos quase. António José Seguro foi dedicar-se à vertente académica da sua carreira, que estava muito pendurada. Ele fez o curso já tarde, que é uma questão também que falamos neste artigo. Tirou o curso de Relações Internacionais já em 2001, quando era ministro adjunto de António Guterres. Numa universidade privada? Numa universidade privada, na Universidade Autónoma de Lisboa. Tinha começado por fazer o curso no tempo normal, com 18 anos, no ISCTE, mas não foi até... Perdão, não foi até ao fim, porque lá estava muito empenhado na atividade política. Mas é preciso contextualizar isto. Eu acho que é preciso dizer que naquela altura, nos anos 80, 90, a atividade partidária, ou melhor, a atividade cívica e a participação política estava muito ligada às juventudes partidárias. Não havia mais nada, não havia outro tipo de envolvimento. E, portanto, era fácil, digamos assim, quem se interessava de facto por essa vida, acabava por fazer essa vida por aí fora. Ou seja, ele foi líder da JS, não é possível lembrar? Foi líder da também. JS nos anos 90, assim, de 90 a 94. Antes disso tinha estado no Conselho Nacional da Juventude em 85. Portanto, sempre foi muito ligado à vida partidária mesmo da juventude. E, portanto, os estudos ficaram para o último plano. Em 2001 é que tirou o curso na Autónoma. Depois, portanto, neste período em 2014, vai tirar um mestrado no ISCTE em Ciência Política. O curso tinha sido em Relações Internacionais, tira um mestrado em Ciência Política e vai dar aulas. Dá aulas na Autónoma de Pensamento Político e Teoria do Estado, e dá aulas no ISCSP também, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Marketing e Comunicação Eleitoral. É mais estas cadeiras que dá. E também se dedicou aos negócios, portanto, a partir de 2016, 17, comprou umas casas antigas que havia na vila, em Penamacor, onde nasceu e onde viveu até aos 18 anos, praticamente, e foi fazer alojamento local. Portanto, comprou 6 casas, 4 delas estão destinadas a alojamento local, estão nesses sites normais onde se faz... Ou seja, hoje é possível dormir na casa do Presidente. Dormir na casa do Presidente, exatamente. E, portanto, dedicou-se a investir nessa vertente na sua terra natal, o que é muito valorizado lá. As pessoas da terra valorizam muito fazer isso. Investimento no interior. Estamos a falar, Penamacor é encostado à Espanha, é quase a 300 km. Deixa-me perguntar se ele estava com uma vida muito centrada entre as Caldas e Lisboa, não é? Ele foi viver para as Caldas, depois tinha a atividade docente em Lisboa. Quem é que tratava dos negócios que estavam quase a 300 km de distância lá em Penamacor? O irmão dele, um dos irmãos, ele tem 2, um dos irmãos, Luís Seguro, vive lá, nunca deixou de viver lá e, portanto, também acaba por ser um bocado os olhos dele lá. Mas depressa, António José Seguro fez ali uma parceria com uma jovem da terra, a Joana, com quem nós falámos, que ficou responsável pelos negócios todos. Portanto, aquilo são, há pouco não expliquei tudo, as casas em alojamento local e uma quinta onde tem onde produz vinho e azeite, portanto, onde tem a vinha e o olival. E é a Joana e o namorado, portanto, um casal jovem, ela tem 28 anos, que tratam dessas duas partes. E de uma terceira, que é uma mercearia de produtos locais, onde se vende o vinho produzido pelo agora Presidente da República e o azeite, mas também outros produtos que não são produzidos por eles, mas são da terra, normal. Alguns sim, mas outros não. Acaba por ser uma mercearia exatamente normal. Vende arroz empacotado, vende arroz, etc. Fruta, certo. Tudo isso. E a Joana, entretanto, tornou-se há 2 anos sócia-gerente, portanto, em parceria dessa mesma mercearia, que é a Loja da Penha. E acaba por ser ela que faz tudo, um bocadinho de tudo. Portanto, nas casas do alojamento local é ela que faz o check-in, o check-out, que trata da limpeza, que faz todo esse lado. É ela que está na mercearia, é ela, juntamente com o namorado, que dá um olho, por exemplo, agora nas tempestades, quando foi preciso ver se as coisas estavam bem lá na quinta, se tinha havido alguns estragos. Portanto, são eles que fazem esse papel. António José Seguro acabava por ir cerca de
uma vez por mês lá no período em que, agora já não, mas há uns tempos para cá, era mais ou menos esta a periodicidade que ia para tratar das questões, e portanto é isso, portanto é sobretudo esta jovem em que ele apostou. E deixa-me perguntar como é que o presidente eleito é para a bolha política ou mediática o Tosé Seguro, não é? É o nome porque ele é conhecido na bolha política mediática. Eu abro aqui um parênteses para fazer uma declaração de interesses. Eu trabalhei com o Tosé Seguro num intervalo da atividade jornalística, mas para as pessoas de Penamacor, como é tratado o filho da terra que agora é presidente de todos os portugueses? É uma vila muito pequena, é muito fácil toda a gente o conhecer, mesmo antes dele ser conhecido. E portanto toda a gente o conhece por Tosé. Nós, não digo nós, eu no caso, falei com algumas pessoas lá, nomeadamente encontrei um casal que é a Maria José Pina e o Manuel Pina. Curiosamente, a Maria José tinha vendido uma das casas para António José Seguro fazer então a casa maior local. Que a casa maior ali, que ele tem lá era da família dela e portanto o negócio fez com ela, mas o marido já tinha sido treinador de futebol de Tosé Seguro nos tempos mesmo de criança, em que jogavam à bola lá no clube. E no caso, essa questão do tratamento é curiosa porque o Manuel Pina, mais velho, trata por Tosé e eventualmente, talvez não agora, mas até há bem pouco tempo, e Maria José sempre nos disse que nunca conseguiu tratá-lo por Tosé. As pessoas mais velhas é mais difícil. Tinha sido praticamente líder do partido e agora então mais difícil seria, então o tratamento é feito por doutor. Ele andava afastado, aliás, antes disso queria perguntar uma outra coisa. Entre o que disse Guterres e todos os seus delfins, sobre a necessidade de terem um curso e vestirem bem, e o que dele disse o atual Presidente da República quanto à disputa com António Costa, o que é que mudou no político Seguro no tempo em que esteve afastado, para lá das questões que já referiste de ele ter ido tirar o curso e fazer uma pós-graduação e de estar hoje, obviamente, como professor no ensino superior? Fez um mestrado e chegou a tirar um doutoramento que não finalizou e agora dificilmente finalizará, mas essa questão do curso era um estigma na altura. Portanto, existe um bocadinho a lenda na política de que António Guterres de facto aconselhou os políticos mais novos que trabalhavam com ele a tirarem um curso, porque não se podia estar aqui sem ter um curso qualquer que fosse. E isso de facto aconteceu. A questão da roupa também acaba por ser um bocadinho do imaginário político, mas havia esta ideia de que havia aqui dois mundos: o mundo das elites de Lisboa e o mundo do interior do país, que não estava tão ligado a este berço político, que quando não se nascia. Aliás, tu lembras, desculpa interromper-te, lembras no teu texto, na disputa entre ele e António Costa, o que o Marcelo disse sobre um e sobre o outro. Sim, esse quase vídeo, menosprezando. Esse vídeo andou a circular por estes dias e era de facto delicioso vê-lo à luz do que temos hoje. Era um comentador muito enérgico, Marcelo Rebelo de Sousa, a falar com Judite Sousa, a comparar nas primárias em 2014, a comparar António Costa e António José Seguro, e isso é isso mesmo. Portanto, António Costa tem o berço político mesmo. Nasceu num mundo politizado e das elites de Lisboa. E António José Seguro não. E, portanto, nem sequer curso tinha. Era como Marcelo. Longe de Marcelo pensar que quem lhe ia suceder era exatamente esse rapaz que não tinha feito nada comparado com Costa. Claro, e Marcelo, é importante dizer, tinha sido professor de António Costa, professor de Direito, tinha sido um excelente aluno, nas palavras dele, e, portanto, havia estes dois mundos de diferença. António José Seguro nunca foi ligado a essas tertúlias de lisboetas, estes corredores do poder. Antes, pelo contrário, a ligação dele às origens é sempre muito valorizada. Isso é dito por toda a gente com quem eu falei. E essa ligação... A maior parte dos amigos deles são de sítios completamente diferentes e não são de Lisboa, não é? Exatamente. Isso também diz muito. Mas essa ligação às origens acabava por ver-se também
no que foi fazendo no próprio Conselho. Eu falava com o irmão de António José Seguro lá em Penamacor e ele também me mostrava aquela estrada foi feita, foi porque o meu irmão fez isto e aquilo para conseguirmos. Essa ligação sempre esteve muito, muito presente. Não era apenas de dizer eu sou daquela terra e depois quando chega a Lisboa deslumbra-se e esquece. Esta ideia de nunca se deslumbrou também está sempre muito presente em todas as conversas que fui tendo. E andava ele afastado da política há tempo suficiente para se pensar que jamais regressaria. Até então o líder do PS, até ao momento em que o então líder do PS, Pedro Nuno Santos, o nomeou como um dos possíveis candidatos presidenciais que poderia ser apoiado pelos socialistas. Foi só nessa altura que ele pensou no regresso à política, ou esse foi só o momento em que se deu o sinal de partida para uma candidatura que já estava a aquecer os motores? A ideia com que eu fiquei foi que não é que o momento em que saiu, no momento em que saiu, estivesse na sua cabeça isto de todo. Quer dizer, era muito difícil isto estar na sua cabeça. Mas a verdade é que ele nunca disse que não, nunca disse que não voltaria. Apesar de ter saído mesmo, como eu dizia há pouco, ter-se afastado de forma completa e absoluta, nunca disse nunca. Nas pouquíssimas vezes que falou numa entrevista um jornal do Fundão ou nas pequenas conferências que ia dando aqui e ali, muito esporádicas. A primeira vez que falou mesmo da atualidade política foi numa conferência sobre a Europa, já em maio de 2023, portanto já muito tarde neste seu interregno, em que disse claramente: nunca digo nunca. Portanto, a ideia não é que estivesse na cabeça dele, mas também a porta nunca esteve totalmente fechada. Os amigos mais próximos, sim, sempre foram plantando essa ideia de um regresso e foram incentivando a isso. Isso, claro, que foi ganhando peso à medida que as peças se iam posicionando, nomeadamente quando António Costa sai abruptamente do governo, de primeiro-ministro. Ele percebe que o partido, pelo menos, já não estará ostensivamente contra ele, não é? Numa circunstância dessas, com Costa fora. Sim, exatamente. O mundo dele muda a partir do momento em que António Costa, o seu rival, a pessoa que o afastou da liderança do partido, a partir do momento em que sai, as coisas de facto mudam de figura. E é aí que, e estamos em novembro de 2023, é aí que o tal núcleo de amigos próximos de António José Seguro também começa a conversar mais a sério sobre isso. Essa entrevista que falavas de Pedro Nuno Santos, quando ele lança o nome de António José Seguro, e depois até vem dizer que foi um erro ter referido nomes, é curiosa porque essa entrevista foi em outubro de 2024, mas nesse verão, portanto no verão de 2024, já António José Seguro dizia abertamente a amigos, ou perguntava a opinião abertamente a amigos sobre uma candidatura à presidência da República. Portanto, já não era no abstrato de um regresso para algo, era precisamente para esse. Aliás, tu contas a história no texto de que um amigo de António José Seguro, que foi almoçar nesse dia da entrevista na CNN com Pedro Nuno Santos, lhe falou da possibilidade, não é? Sim. E ele depois é capaz de bem ter contribuído, que saiu-lhe o nome porque tinha ouvido o nome ao almoço. Pode ter sido apenas isso, não estamos aqui a falar de uma grande conspiração, e eu também escrevo lá que não foi coordenado com António José Seguro, mas a verdade é que esse amigo, estamos a falar de João Ribeiro Bidawi, que tinha sido assessor para relações externas de António José Seguro no Largo do Rato, é de São João da Madeira, é muito próximo de Pedro Nuno Santos, da mesma geração que ele, portanto fazia aqui o pleno. Então estava a almoçar com Pedro Nuno Santos, falou-lhe de António José Seguro, de quem é muito mais próximo até a nível ideológico, se quisermos assim, e Pedro Nuno Santos, pronto, libertou o nome. E quando libertou o nome, que era um nome que não se ouvia falar há tantos anos para cargos políticos, o nome pegou, e de facto por essa altura, nos bastidores, já António José Seguro estava a fazer o seu caminho, e aí aproveitou a rampa e lançou-se. Regressou com duas frases que marcaram a campanha: afastei-me quando podia dividir, volto para unir. É também a marca que se espera dele a partir de Belém? Sim, a ideia de baixar os decibéis da política, a ideia de que estamos num mundo em que as democracias estão muito polarizadas, em que os extremos ganham terreno, a ideia de que ninguém consegue conversar com ninguém, um lado não consegue conversar com o outro, ou mais do que isso, dentro do mesmo lado político as várias forças não conseguem conversar umas com as outras. E a ideia de tentar isto, de tentar fazer
parece uma coisa relativamente ingênua, parece uma coisa relativamente... É aquilo que é mais preciso neste momento. Clichê, mas é o que é mais preciso neste momento e o mais difícil. O problema aqui, eu acho que vai ser como é que isto se vai fazer na prática, porque a ideia é quase pura, é voltarmos à base. É voltarmos à base em que a política se fazia de governos minoritários que conversavam e que chegavam a entendimento. E mesmo quando ele foi líder do Partido Socialista, já lá vamos a essa parte em que o Partido Socialista se zangou com ele, parte do Partido Socialista, por ele estar disponível para ouvir o Presidente Cavaco e dialogar com o governo de Passos Coelho. Mas antes disso, queria-te perguntar pela mulher de Seguro, que não quer assumir o papel de Primeira-Dama por entender que esse lugar não existe, mas tem alguma influência direta ou indireta através da família politizada na carreira do marido? Sim, a mulher é um pilar importante. Toda a gente fala nisso nas conversas que tive. Toda a gente fala que a família é muito importante para ele, que teve muita pena de, na altura, em 2011, 14, não ter estado tão perto dos filhos, nessa altura em que a sua vida política estava mais intensa e ativa. Agora já são crescidos, mas a mulher tem aqui um peso muito importante. Eles vivem nas Caldas da Rainha desde que se casaram, em 2001. Ela é de lá, não é? Ela Margarida é de lá. Maldonado Freitas. Margarida Maldonado Freitas. A família é uma família muito politizada, com muitos pergaminhos, até no Partido Socialista. Nós contamos mais ou menos a história assim em linhas muito gerais, mas é uma família que no tempo da Primeira República muito importante, muito símbolo da resistência, e que Mário Soares, enquanto criança, foi inclusivamente acolhido pela família Maldonado Freitas quando o pai, João Soares, estava nos Açores, e Mário Soares fez mesmo lá a escola primária e foi recebendo lá aulas de pessoas importantes que o pai levava lá para lhe darem a instrução, e conviveu muito perto com o avô de Margarida Maldonado Freitas, Custódio Maldonado Freitas. E é também por esta ligação que nos dizem que António José Seguro não tinha qualquer ligação a este lado do PS no seu percurso familiar e nas suas origens, acaba por ter aqui esta ligação mais à aristocracia do Partido Socialista através do casamento com Margarida Maldonado Freitas. Também haveremos de voltar a esse passado mais longínquo, a relação de Mário Soares com Seguro, que ainda agora levou o filho João Soares a dizer que o pai foi injusto com o presidente eleito. Mas por agora saltamos para a campanha de novo, que o ajudou a eleger presidente. O passado mais recente, não é? Seguro não ficou a dever a nenhum partido, nem a nenhum campo político a sua eleição, mas estas coisas nunca se fazem sozinhas. Havia um núcleo duro a trabalhar com ele. Tu contas isso, linhas gerais, quem eram estas pessoas? Sim, é interessante pensar que isto não se faz de forma amadora. Portanto, existia um grupo consolidado de cerca de 20 pessoas que estavam, que se reuniam quase semanalmente, talvez não fosse exatamente semanalmente, mas que se reuniam com muita frequência, ou online, ou mesmo num hotel em Lisboa, faziam essas reuniões durante todo o tempo, que foi desde o verão passado até agora à campanha da segunda volta das eleições presidenciais, portanto até janeiro. Isto chamava-se um conselho coordenador, com pessoas ligadas a várias áreas, desde a parte por exemplo, da saúde privada, dos hospitais privados, que tínhamos o Oscar Gaspar, que é uma pessoa muito próxima de António José Seguro. Presidente da Associação de Hospitais Privados. Precisamente, muito próximo de António José Seguro já há muito tempo. Ou Nuno Severiano Teixeira, ou Jorge Marrão, que é fundador do movimento Europa e Liberdade, mais à direita, que até nos descrevem como o passista lá dentro. Pessoas como, já para não falar dos leais, Francisco Assis, Álvaro Beleza, António Galamba não estava neste conselho coordenador formal, mas tem ligações no tempo em que Seguro foi, quer líder da JS, quer do PS, ligações muito fortes. Desde sempre, muito que é alguém próximo. Agora ligado à comunicação, não é? Ligado à comunicação, e também terá ajudado António José Seguro na qualidade de amigo. Isso não é certeza que assim aconteceu, mas não estava neste núcleo
neste núcleo duro. Lá está, temos que falar também da parte da campanha mesmo. Temos Paulo Lopes Silva, que é um deputado, o diretor de campanha, um deputado do Partido Socialista, que foi o diretor de campanha que seguro escolheu para esta campanha. Já o conhecia desde o tempo em que foi secretário-geral do PS, e Paulo Silva estava na parte da análise de dados no Largo do Rato. É essa a formação que ele tem, a especialização que ele tem, e já aí tinha sido uma peça importante. Agora foi a escolha que António José Seguro fez e toda a gente se desdobra em elogios ao trabalho que ele teve e ao tipo de campanha que ele fez. Rita Saias, também muito importante na juventude, que é alguém que está com o Marcelo na presidência da República. Assim, é consultora para os assuntos da juventude. Mas estas duas pessoas, Paulo Silva e Rita Saias, a par de Luís Sobral na parte da assessoria de imprensa, foram pessoas que estiveram sempre no carro com António José Seguro quando fez os quilómetros todos do norte a sul do país durante a campanha. O resto, aquelas pessoas que falávamos que lá está, pintam as várias áreas, as várias geografias do país, as várias áreas do país ao nível mais temático, seja relações internacionais, seja saúde, seja economia, seja a parte financeira, seja uma parte mais à direita. João Varandas Fernandes, médico do CDS, também estava neste grupo. Portanto, desde os vários partidos, das várias áreas, sensibilidades da sociedade. Uma candidatura muito eclética. Pelo menos esse grupo que ele escolheu pretendia ser assim, pretendia ser eclético dentro da rede que é dele, não é? Não foi ali, não está ali ninguém que não era das suas relações próximas, mas pretendia ter essa abrangência, porque é essa abrangência que é também o seu grande trunfo e aquilo que ele quer transportar para a presidência da República. Portanto, este grupo funcionava muito como análise política quase diária. António José Seguro foi líder do PS num momento muito difícil para o Partido Socialista, que acabou por assumir as responsabilidades no partido, na chamada da Troika a Portugal, dando a mão ao governo de Passos em várias circunstâncias. Foi isso que gerou grandes inimizades com socristas e costistas, ou essas dificuldades de relacionamento já vinham atrás? Já vinham de trás, não falamos assim tanto neste artigo sobre isso, porque lá está, não era um perfil puro e duro de António José Seguro, mas já vinham desde os tempos da JS, a questão com... E do governo com Guterres. E do governo com Guterres, sim, porque sempre houve uma rivalidade entre os delfins da mesma geração. Portanto, nós temos José Sócrates, António Costa e António José Seguro, mais ou menos da mesma geração, mais ou menos igualmente posicionados para o futuro do PS na mesma altura histórica, e portanto a rivalidade vem desde aí, já para não falar da rivalidade também ao nível do berço, como falávamos há pouco. Mas existe aqui a ideia de que José Sócrates, António Costa e António José Seguro foram os três membros do governo de António Guterres e tiveram percursos relativamente diferentes. António José Seguro ficou com a pasta da Juventude, com a Secretaria de Estado da Juventude. Foi o único que não foi a ministro inicialmente. E foi o único que não foi a ministro. Portanto, os três foram secretários de Estado. Um do Ambiente, o outro dos Assuntos Parlamentares, o outro da Juventude. Mas depressa José Sócrates e António Costa foram subindo e chegaram a ministros e tiveram pastas mais... mediáticas, digamos assim, não digo relevantes, mas mediáticas. António Costa teve a Expo 98, por exemplo, que lhe deu uma grande projeção. José Sócrates, como me diziam, fazia muito barulho e nesse sentido também subiu rapidamente. Subiu a Ministra do Ambiente. A Ministra do Ambiente. E António José Seguro não tinha isso. Portanto, sem isso, era secretário de Estado, primeiro da Juventude e depois de adjunto do Primeiro-Ministro, quando então vai como número 2 na lista de Mário Soares ao Parlamento Europeu e é eleito e aí vai para Bruxelas, até regressar em 2001 para Ministro adjunto pouco tempo, porque o governo já estava foi num momento de crise, em queda, sim, não é? Num momento de crise. Para fecharmos esta nossa conversa, lembrar que no momento em que Cavaco pediu ajuda a Seguro para salvar o governo de Passos e evitar o prolongamento do resgate, o PS afiou as facas e preparou-se para o tirar da liderança. Acabou por acontecer na sequência de umas eleições europeias que ganhou, até Soares, de quem foi número 2, como estavas a lembrar, nas europeias de 99, o criticou duramente, e esse parece ter sido o catalisador do descontentamento interno com a sua liderança, ou pelo menos uma razão invocada para o tirar.
podemos olhar para esta eleição agora, em que o recorde de votos de Soares foi ultrapassado, em que quem dizia que quem não cumpria mínimos, nas palavras de Augusto Santos Silva, obteve esse recorde. Isto é uma vingança que serve fria na política. Sim, eu acho que acho que podemos olhar dessa forma, embora o próprio não queira olhar certamente assim, ou pelo menos não o quererá dizer. Mas eu acho esse momento do Acordo de Salvação Nacional proposto por Cavaco Silva muito importante na história de António José Seguro, porque também acaba por ser um bocadinho aquilo que António José Seguro quererá promover na qualidade de Presidente da República, se assim tiver que ser. Ou seja, se estivermos num momento político como aquele, não, mas haverá outro. Ele há 12 anos pagou por isso, hoje crise. É uma vantagem para ele ser visto assim, não é? É isso. O Acordo de Salvação Nacional promovido por Cavaco Silva foi num momento, agora para ser breve, num momento de crise pura com a Troika em Portugal. Ainda não tínhamos terminado o programa de ajustamento, quando Paulo Portas se demite de forma irrevogável do governo de Pedro Passos Coelho, e chegamos ali ao impasse. Como é que agora se sai daqui? O governo podia cair e o PS podia evitar que ele caísse. Mas Cavaco Silva não queria deitar o governo abaixo por causa da imagem internacional. Ia-se prolongar o tempo da Troika em Portugal, isso, sem dúvida nenhuma. Portanto, o contexto era esse, e portanto os esforços foram feitos no sentido de se chegar a um compromisso. E aí a história tem muitos detalhes e cada parte conta a parte que mais lhe convém. Mas no lado de António José Seguro havia a ideia de que queria estar comprometido com aquela tentativa de Acordo de Salvação Nacional. Lá está, para evitar que Portugal sofresse mais, que houvesse um segundo resgate, que houvesse mais austeridade, que já tinha ido para lá dos limites do aceitável. E a ideia que está muito presente aqui no perfil e na forma de atuação de António José Seguro é que ele traça um caminho e quer ir e quer segui-lo até ao fim, um bocadinho a régua e esquadro. E é também por isso que várias pessoas nos dizem que ele tem muito mais perfil de Presidente da República do que de Primeiro-Ministro, ou muito menos de líder da oposição, porque é preciso, nesses cargos muito políticos, estar muito ao sabor do momento e ir agindo em função mais tático e menos ser mais tático, ser mais hábil, ser mais ter mais aquele instinto de killer que ele se calhar não tem. Mas esse momento do Acordo de Salvação Nacional acaba por ser muito relevante, porque ele próprio diz que voltaria a fazer o mesmo, voltaria a sentar-se à mesa para negociar isso, como se sentou à mesa para negociar uma reforma do IRC, em que tentou que também IRC com IRS, as que viesse juntas, também baixar o IRS e o IVA, que também era muito importante, e isso acabou por se conseguir. Aliás, essa reforma do IRC, em que se sentou à mesa para conversar, foi precisamente depois de ter falhado este Acordo de Salvação Nacional. Portanto, mesmo aí, ainda se voltou a sentar à mesa com o governo de Pedro Passos Coelho, com o PSD, para o fazer. Portanto, esta ideia de que sempre foi muito conciliador e tentou dialogar, acabou por ser muito má para o PS na altura, porque era um momento muito difícil do país e de liderança da oposição, mas a moeda de troca para esse Acordo de Salvação Nacional era a convocação de eleições um ano antes, portanto não em 2015, mas em 2014. António José Seguro tinha ganho autárquicas em 2013, acabou por ganhar eleições europeias, ainda que por pouquinho, e tinha sondagens que o permitiriam dizer que poderia eventualmente ganhar legislativas se elas fossem mais cedo, ou seja, se elas fossem no momento em que ainda não estávamos em recuperação económica total. Teria sido mais vantajoso para o PS. Teria sido, e portanto havia essa ideia de que, havendo eleições um ano antes, se António José Seguro, se o PS assinasse aquele acordo, poderia chegar lá. E mesmo assim António José Seguro não assinou. Foi muito pressionado por todos os lados, e é aí que entra Mário Soares foi fatal. Cavaco também, obviamente, pelo lado contrário. Pelo lado contrário. Até Durão Barroso como Presidente da Comissão Europeia, Angela Merkel, eventualmente, as pressões eram dos dois lados. E Seguro, nesse caso, não seguiu a sua linha e disse: não vou fazer isto. Acabou por ser o Paulo Portas a ter que recuar, e o irrevogável transformou-se em revogável. Não é? Exatamente. Sim, a história aí acaba por ter vários contornos, porque se lermos também as memórias de Cavaco Silva, fica claro que essa remodelação com Paulo Portas Aviso já estava em cima da mesa durante as negociações, e portanto isso sempre foi uma hipótese. A queda do governo acabava por nunca ser hipótese, e isso também terá pesado. Mas
Mas isto para dizer que António José Seguro, portanto, tem este lado de conciliador que sempre esteve desde o início, quando foi presidente do Conselho Nacional da Juventude nos anos 80, em que tinha que juntar JSD com JS, com JCP comunista, com a JP do CDS, esta ideia de tirar, e não aquilo em que não estão de acordo, mas as pequenas coisas em que podem estar de acordo, parece ingênua, parece utópica nos tempos que correm, mas é isso mesmo que vai querer fazer num Parlamento muito fragmentado, que pode ainda fragmentar-se mais, não sabemos o que é que vem aí. É voltar um bocadinho à base, é voltar um bocadinho à velha política, à normalidade democrática da velha política, e tentar pôr adultos a conversar. A ideia de que não é pelo chumbo do orçamento que vai haver dissolução e eleições da Assembleia da República é muito central na presidência de António José Seguro, porque vai desdramatizar momentos-chave da governação e tornar mais pesado o ónus da crise. Portanto, quem quiser provocar eleições antecipadas terá que ser responsabilizado. Será um presidente conciliador. É isso que devemos esperar. Sim, é isso que devemos esperar. Na revista do Expresso deste fim de semana, que pode ler online se for assinante, até porque é Carnaval, é boa altura para revisitar o Rio de Janeiro, na pena do jornalista da Folha de São Paulo, Rafael Tonon, que nos fala da cidade que se tornou cartão postal do Brasil e que nunca esteve tão em alta. Das celebridades à gastronomia, das capas das revistas às fragrâncias de perfumes, o Rio de Janeiro tornou-se o destino do momento, algo que cada vez mais portugueses querem descobrir ou redescobrir. Também pode ler as crónicas da Clara Ferreira Alves, Ricardo Araújo Pereira e Pedro Mexia e olhar as propostas para ver cinema ou televisão, ler livros ou ouvir discos ou concertos. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.